Muito bem. Então agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que faz para criar uma variável que armazena endereços de memória de outra variável. Legal? Primeiro vamos recordar o que acontece se eu criar aqui, declarar uma variável do tipo inteiro, cujo nome é A. Então, quando eu declaro essa variável, eu posso representar que da memória está acontecendo isso aqui. Ó, o identificador da variável é A, o endereço, vamos colocar um endereço aqui qualquer. E pronto. E qual que é o valor? Não sei, porque eu ainda não atribuí nenhum valor a ela. Eu posso fazer dessa forma aqui. A partir do momento em que eu atribuo um valor a essa variável, então eu posso representar da seguinte forma. Eu posso dizer que o valor dessa variável vai ser, no caso aqui, 10. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para criar uma variável que armazena endereços de memória. E mais, essa variável ela vai armazenar um endereço de memória de uma outra variável. Esse que é o grande ponto. Eu falei para vocês que essas variáveis a gente chama de ponteiro. Então, como é que eu declaro um ponteiro? Simples. Se esse meu ponteiro vai armazenar o endereço de memória dessa variável, eu posso dizer que o meu ponteiro vai apontar para essa variável. Tudo bem? É uma outra forma de se dizer exatamente a mesma coisa. Como é que eu declaro? Int, asterisco e dá um nome qualquer, por exemplo, P. Então, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de declarar um ponteiro para uma outra variável. O meu objetivo é que essa variável P aponte para a variável A. Ou, de outra forma, o meu objetivo é que essa variável P armazene o endereço da variável A. Por que eu declarei dessa forma? O que significa esse int e o que significa esse asterisco? Então, por que eu declarei dessa forma? Esse asterisco, ele declara que essa variável é um ponteiro. Então, esse asterisco declara que a minha variável é um ponteiro. E por que desse int? Porque a minha variável, que é um ponteiro, vai apontar para uma outra variável que é um inteiro. Se eu tivesse criado uma variável float e eu quisesse que essa variável apontasse para essa outra aqui, então eu teria que dizer que esse meu ponteiro aponta para um float. Então agora eu mostrei para vocês como se declara um ponteiro. Percebam, eu declarei um ponteiro quase exatamente da forma que eu declaro uma variável comum. A única diferença é esse símbolo aqui. Então, não tem segredo. É fácil declarar um ponteiro. Legal, declarei um ponteiro. Agora, como é que eu faço para atribuir um valor a esse ponteiro? Como é que eu atribuo um valor a uma variável comum? O nome da variável recebe um valor qualquer, certo? Como é que eu atribuo um valor para a variável P, que é um ponteiro? P recebe um valor qualquer. Então, atribuir um valor para um ponteiro é exatamente igual a como a gente faz com uma variável comum. A recebe alguma coisa, P recebe alguma coisa. Só que agora, a minha variável P ela vai receber o endereço, ela não vai receber um número que representa um número inteiro. Ela vai armazenar, ela vai receber um endereço da variável A. Como é que eu represento o endereço de uma variável? Endereço de A. E vocês já sabem que é assim, porque vocês não sabem como imprimir o endereço de A? Não é e-comercial A? Então, para eu atribuir o endereço da variável A para a variável P, P recebe o endereço de A. É só ler. Perceba que você lendo, você já sabe o que você está fazendo. Ó. P recebe o endereço de A. Muito fácil. Então, nesse exato momento, nós aprendemos a declarar uma variável e a atribuir um valor a essa variável. Muito bem. Agora vamos ver o que está acontecendo na memória aqui. Então, quando eu declaro a variável A, essa variável tem um identificador, tem um endereço, e lá na linha 9, a partir da linha 9, vai ter esse valor aqui, 10. Quando eu declaro a minha variável ponteiro, então eu posso representar da mesma forma. O identificador dela é P, não é asterisco P, é P. Ela vai ter um endereço qualquer. Como eu estou usando o sistema 32 bits, a gente sabe que o endereço em 32 bits são de 4 bytes. A gente viu isso no vídeo anterior. Ó. 1, 2, 3, 4 bytes. Então, a gente sabe que um ponteiro aqui no sistema 32 bits continua tendo 4 bytes. Então, 00,
55FF1E, porque esse 22 menos 4 dá 1E. Se não ficou automático para vocês, vejam lá, 2 menos 4, 2, 10FE. Como 2 é menor que 4, eu tive que emprestar um desse aqui, subtrair, deu 1. O resto mantém a mesma coisa. Tudo bem? Se ficou difícil para vocês entenderem que 55FF22 menos 4 dá esse resultado, eu sugiro que vocês voltem para os vídeos anteriores e refaçam aqueles exercícios até isso aqui ficar praticamente automático. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu declarei o meu ponteiro, eu posso representar dessa forma. Quando o meu ponteiro recebe o endereço de A, então o valor de P passa a ser o endereço de A. E qual é o endereço de A? É esse aqui. Então, meu ponteiro P vai receber esse valor aqui, ó. Tadá! Legal, né? Eu tenho uma variável que armazena endereços de memória de outras variáveis. Muito bom. E muito simples, é isso. Um ponteiro é isso, é simples assim, não tem dificuldade nenhuma. A gente vai fazer bastante exercício para esse conceito ficar fixado na nossa memória. Agora, uma última coisa. Nessa linha aqui, eu estou imprimindo o endereço da variável A e o valor da variável A. Agora eu quero fazer a mesma coisa para a variável P. Então, printf. Eu quero imprimir o endereço de P, então eu coloco esse marcador. E agora o valor de P. Qual que é o valor de P? É um endereço. E qual que é o marcador para apresentar endereços? Porcentagem P de novo. Entenderam por que aqui é porcentagem D e aqui é P? Porque aqui eu estou querendo imprimir um número inteiro da variável A, porque o valor da variável A é um número inteiro. Aqui eu quero apresentar o valor da variável P. E o valor da variável P é um endereço, por isso eu coloquei porcentagem P. Aqui eu quero apresentar o endereço de P e aqui o valor de P. Agora eu vou colocar aqui, ó, A, um tab, outro tab aqui. Essa aqui é a variável P, um tab, outro tab. E vamos ver o que acontece. Olha lá que legal. Então, a gente tem aqui uma tabela com a variável A, que nem essa aqui. O endereço de memória, obviamente, é diferente, ó, 006DFE9C. Aqui é um outro endereço, porque a gente chutou. Aqui o valor 10, aqui é um 10. A variável P tem esse endereço aqui menos 4, ó, C, B, A, 9, 8. Então, C menos 4 dá 8. Como C é maior que 4, na subtração, o resto é só eu copiar. E a variável P, o valor dela é o quê? É o endereço de A, olha lá, ó. O valor da minha variável P é o endereço da variável A, que nem aqui, ó. Aqui, o valor da minha variável P é o mesmo que o endereço da variável A. Muito legal, né? Então, a gente diz que a variável P está apontando para A, porque ela está armazenando o endereço de uma outra variável. Por isso que a gente chama de ponteiro. Legal, né? Agora eu vou mostrar uma coisa interessante que a gente consegue fazer com ponteiro, que é uma característica específica do ponteiro. Através desse ponteiro, eu posso recuperar o valor de uma variável. Então, se o ponteiro P aponta para a variável A, usando esse ponteiro, eu consigo recuperar o valor de A. Então, como é que eu faço para imprimir, aqui nesse exemplo, o valor de A usando a variável ponteiro? Dessa forma aqui, ó, asterisco P. Esse asterisco P vai retornar o valor que está armazenado na variável apontada por P. Então, se P aponta para a variável A, esse símbolo aqui vai retornar o valor da variável A. Tudo bem? Então, eu tenho que colocar o marcador aqui, ó. Como o valor de A é um número inteiro, então eu coloco aqui o porcentagem D. Então, entenderam, né? Isso aqui traz o endereço do P, isso aqui traz o valor de P, e isso traz o valor da variável que está sendo apontada por P. Então, no nosso exemplo, como P aponta para a variável A, então isso aqui vai trazer o endereço de P, isso aqui traz
o endereço da variável A, e isso aqui traz o valor da variável A. Legal, né? Então, eu estou usando uma variável para acessar o valor de uma outra variável, e é aí que vai entrar a utilidade do ponteiro. Legal? Vamos ver o que acontece. Olha que barato. Aqui a minha variável P tem um endereço inicial qualquer, ela armazena o endereço de uma outra variável, que no caso é a variável A, e eu consigo também trazer qual que é o valor que está nesse endereço de memória. E isso vai ser muito legal para algumas coisas que a gente vai fazer mais para frente. Agora a pergunta que eu tenho certeza que vocês querem fazer. Se eu posso usar o asterisco P para acessar o valor da variável apontada por P, em outras palavras, se eu posso usar o asterisco P para acessar o valor de A, será que eu posso usar o asterisco P para mudar o valor de A? Sim, eu posso. Se eu fizer asterisco P recebe 50, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para atribuir o valor 50 à variável apontada por P. Então, eu estou acessando o valor da variável apontada por P para atribuir o valor 50. Em outras palavras, eu estou usando um ponteiro para alterar o valor de uma outra variável, da variável A. Agora, se eu imprimir a variável A depois dessa linha, olha que legal que vai acontecer. Olha que legal. Eu estou imprimindo o endereço de A e o valor de A. O valor de A agora passa a ser 50. Antes era 10 e agora é 50. Por quê? Porque eu usei o ponteiro que apontava para A para alterar o valor de A. Como eu faço isso? De novo, usando o asterisco P. Muito legal, sensacional. E com isso eu consigo fazer umas coisas legais que a gente vai ver mais para frente. Então é isso, pessoal. Eu peço para que vocês baixem os exercícios que eu coloquei aqui na descrição, façam os exercícios que nada mais são do que exercícios como esses de como declara um ponteiro, como atribui um valor a ele e como imprime esses valores na tela. É importante que vocês façam esses exercícios para que vocês tenham uma visão clara do que está acontecendo para a gente poder progredir. Tudo bem? Então, maravilha! Até o próximo vídeo.